Foi realmente a existência do Ministério que botou uma nova etapa de discussão? Eu acho que a comunidade científica, ela é dividida do ponto de vista da interpretação. Quer dizer, há uma parcela dela que considera que o Brasil era, até bem pouco tempo, um país atrasado, marginal no processo de desenvolvimento tecnológico. E outra que tem uma perspectiva mais histórica, que vem procurando demonstrar que o Brasil sempre acompanhou a fronteira da expansão tecnológica. Isso não é válido só para a nova república, não é válido só para os regimes militares que incentivaram bastante a pesquisa e a tecnologia, mas também válido para os 100 anos republicanos. Quer dizer, o positivismo no Brasil, que deixou algumas marcas bastante conservadoras, imprimiu também um caráter muito cientificista, muito de exaltação ao progresso e à tecnologia, que nós sempre acompanhamos bastante razoavelmente. Certo. Eduardo Martins, do ponto de vista de América Latina, nós estamos como? Ou seja, a América Latina acompanha também com carências esse desenvolvimento mundial, tal como o Brasil, ou ainda pior? Primero que nada, yo quiero, disculpen mi desconocimiento del portugués y espero que sea entendido lo que yo diga. Yo pienso que en América Latina en general existe una falta de articulación entre los esfuerzos, que casi siempre son pequeños, en ciencia y tecnología, y la forma en que la sociedad está organizada, tanto para la producción como socialmente. De forma que esta falta de articulación históricamente ha significado un cierto aislamiento o distanciamiento de los esfuerzos y de las comunidades que practican ciencia y tecnología. Esto significa, creo yo, para la región de América Latina una franca posición de desventaja en relación a los países desarrollados. Hay países que desafortunadamente están muy rezagados en ello. Yo diría que en su conjunto la región está rezagada y eso incluiría sin duda al Brasil. Pero creo que algunos estados y algunas sociedades han empezado a percibir y a integrar dentro de su vida social las actividades de ciencia y tecnología. Y específicamente en eso yo pienso que Brasil es un país que está más avançado que outros países de América Latina. Do ponto de vista da informática, que hoje em dia chama mais atenção no aspecto tecnológico, você acredita que a América Latina ainda está na visão daquela máquina estranha que se consegue, que os outros fizeram, ou já há uma consciência também da parte de outros países, porque já o Brasil tem uma política? Agora, do ponto de vista dos outros, existe também uma política de tentar atualizar, fazer uma informática local nesses outros países da América Latina? Lamentablemente no. Lamentablemente no, porque es lo que decía, el que en un país se den desarrollos significativos en una cierta rama del conocimiento o de la actividad productiva, para el caso sería más o menos equivalente, creo que depende mucho del tipo de estímulos y de promoción que el Estado como tal otorga a esta actividad. Y en América Latina hay muy pocos estados que tienen conciencia de este hecho y que han diseñado instrumentos o mecanismos de política que realmente respalden estas actividades. Y entre ellos, entre las excepciones a esto, indudablemente está Brasil. Hay otros estados como, aún en países pequeños como Costa Rica, por ejemplo, donde este esfuerzo, aún incipiente, también trata de tener una cierta congruencia y una cierta sistematicidad. Pero infelizmente los países que en América Latina tienen este tipo de participación activa y consciente para buscar un desarrollo en una disciplina científica o tecnológica son muy escasos. Bem, deixa eu pegar então com o Spolidoro agora o gancho. Eu já puxei essa questão da informática propositadamente. O Brasil entra agora numa nova etapa, num novo plano relativo à informática. Você acredita que afinal
nós chegaremos à possibilidade de construirmos a nossa memória de trabalho, ou seja, nós teremos como fazer a tecnologia em vez de simplesmente adaptá-la ao Brasil, ou seja, empacotar e mandar para um mercado os computadores? Bom, eu teria que me estender um pouco. A política de informática nacional, ela corresponde a uma resposta da nação. Uma resposta da nação ao desafio representado no mundo atual pela ciência, pela tecnologia. Existem outras respostas e a política de informática, de uma certa forma, ela nos permite olhar mais o futuro. E é sobre isso eu desejaria responder a sua pergunta. É importante que nós, brasileiros, ao olharmos o momento atual e o futuro, nos lembremos que na história da humanidade, os problemas que nós estamos enfrentando agora são problemas conjunturais. E que esse país, que já tem demonstrado a sua potencialidade, vai vencer esses problemas. E que é urgente e necessário que nós olhemos o futuro e nos questionemos sobre o legado, sobre que futuro nós estamos construindo para os nossos filhos, netos, enfim, para as futuras gerações. Agora, esse futuro, ele será dominado pela ciência e pela tecnologia. Definitivamente, todos os especialistas e analistas colocam muito claramente que vantagens comparativas como mão de obra barata, extensão territorial e produtos primários deixam de ser vantagens comparativas. Os países serão fortes e darão condições dignas de vida aos seus filhos na medida que tiverem ciência e tecnologia. E o interessante é que esses produtos, essas empresas de ciência e tecnologia, cada vez mais elas nascem, esses produtos e empresas nascem, se desenvolvem, se consolidam no que cada vez mais se chama de polos de alta tecnologia. Inclusive, até existem as próprias tecnópolis, que são cidades absolutamente novas, que estão sendo construídas pelos governos, pelas comunidades dos países desenvolvidos. Por exemplo, o Japão hoje constrói 19 tecnópolis. São cidades absolutamente novas, onde se procurará garantir essa interação entre a universidade, as empresas nacionais, as pessoas que pensam, as pessoas que usam esses produtos de ciência e tecnologia. Mas há uma crítica, Roberto, que o desenvolvimento da indústria de informática brasileira, ela chegou a um estágio tal que daqui para frente ou a gente passa a construir os chips, ou seja, a criar propriamente dito, ou nós vamos apenas reproduzir o que já se faz no exterior. Você acha que nós vamos ter como dar esse salto com todas as dificuldades, inclusive econômicas, que passamos? Certamente, o que o país já conseguiu em informática, e recentemente houve essa feira de informática em São Paulo, mostra que nós estamos conseguindo avanços extraordinários. Mas num atraso de pelo menos 12 anos. Não, bom, pode ser um atraso, mas estamos conseguindo. Hoje o Brasil... Avanços extraordinários que, nessa perspectiva que você traça, de uma sociedade regida pela ciência e tecnologia, que eu absolutamente não concordo, esse travo à expansão da ciência e da tecnologia decorre exatamente de querer inventar a roda quantas vezes for necessário internamente, de proteger o mercado, de impedir o acesso do estudante ao micro mais simples, porque ele é exorbitantemente caro. Eu acho que essas coisas são elementos que a gente não pode ficar se ufanando se nós não garantimos nem a um professor universitário que ganha um salário que devia ser relativo, possibilidade de comprar um micro. Bom, o Brasil hoje é o único país, eu diria, certamente, é um país do terceiro mundo que possui capacidade de projetar circuitos integrados avançados, esses chips. Hoje nós estamos projetando no país, através de empresas nacionais, circuitos integrados sob encomenda de nações desenvolvidas. Parte desses circuitos integrados com uma determinada tecnologia já são fabricados integralmente no que chamam de fundições de silício no Brasil. Uma empresa nacional que tem compromisso com o governo dentro da política de informática anunciou recentemente que vai investir 200 milhões de dólares na implantação de uma fábrica
de circuitos integrados de muito alta densidade de integração, avançados, né, como os demais, enfim, tão avançados como o do resto do mundo. Sem dúvida, alguns dos produtos, um microcomputador, por exemplo, no país, é mais caro, como mostram, como a professora acabou de lembrar, mas é importante lembrar que a indústria de informática no Brasil tem muito pouco tempo. Os nossos automóveis feitos no Brasil, no princípio, eles eram muito mais caros do que os similares no exterior. Há que conseguir escalas de mercado, há que lutar por isso, há que conseguir empresas, há que procurar o que não havia antes, que é essa interação entre a universidade e as empresas. E isso vem sendo feito. Deixa eu aproveitar, então, essa questão colocada pela professora Maria Barra e pedir ao Pedro Leitão, do ponto de vista da ciência e tecnologia no Brasil, esse desenvolvimento é possível ser feito conjugado com as necessidades do povo brasileiro, ou a gente corre esse risco, né, de fazer uma indústria extremamente avançada e com um povo faminto? Bom, eu acho que você, outra vez, me coloca na posição de ter que dizer que a questão fundamental é a escolha, né? É a escolha de combinações que nós queremos e que nós podemos. Uma escolha que resulta entre, não só de combinações entre o novo e o tradicional, mas combinações entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós podemos, né? Uma coisa que me chama muito a atenção e eu acho interessante, seria interessante que nós estivéssemos hoje de manhã num debate, né? Em que eu pergunto, por exemplo, à professora Bárbara Levi, como ela encara então o futuro, ou seja, deixa eu qualificar um pouco melhor a minha pergunta. Não é que nós tenhamos uma adesão irrestrita a um futuro científico e tecnológico, mas me parece que, se é verdade que o futuro está presente hoje, ele se encarna, ele se expressa numa forma científica e tecnológica bastante intensa, né? Sem que isso seja uma atitude laudatória. Isso me parece ser uma realidade, né? E o que eu coloco é como é que nós queremos enfrentar essa realidade. Eu acho que as políticas nacionais de desenvolvimento científico e tecnológico deveriam, por um lado, reconhecer a presença da modernidade impregnada de ciência e técnica, saber identificar as características da sociedade, as aspirações, os desejos, e daí derivar critérios que lhe permitam associar-se a esse processo de globalização, né? Então eu vejo o papel do Estado como sendo o intermediador desses vários processos e necessariamente o definidor desses critérios, né? Sem que ele, e aí é uma questão outra vez polêmica, sem que ele necessariamente assuma esta ou aquela posição, né, frente ao processo como um todo. Eu acho que, na verdade, não há uma tecnologia adequada à pobreza. Quer dizer, uma tecnologia adequada à pobreza será necessariamente uma tecnologia pobre. Não há outra saída. Eu acho que o Brasil, entretanto, ele tem características de uma economia fechada, quase no início do século XXI, uma das poucas economias fechadas do mundo. O exemplo que nós acabamos de ouvir da indústria automobilística é típico, quer dizer, nós subvencionamos até hoje as chapas dos nossos automóveis são subsidiadas pelo contribuinte brasileiro. Quer dizer, isso veio à luz recentemente durante as greves do setor siderúrgico. A própria crise da siderúrgica nacional. A própria crise da siderúrgica nacional está justificada por esse aparato. Ora, vamos nos lembrar que essa indústria ela já não é mais nascente. Essa indústria foi implantada na década de 50 e o contribuinte está carregando com ela até hoje. O preço do automóvel brasileiro ainda é mais caro que o automóvel europeu, ainda é mais caro que o automóvel norte-americano. O que nós vamos falar do ponto de vista de preços relativos se nós então levantarmos o salário médio brasileiro? Muito mais caro ainda fica diante da remuneração que dá a sua mão de obra. Então, quando eu coloquei que
esse mito, essa mitificação da ciência e da tecnologia, no sentido de que é para ela que nos aponta o futuro, é porque eu acredito que o nosso futuro, ele esteja muito mais baseado numa premência de caráter social, quer dizer muito mais para lá que as nossas necessidades do ponto de vista social são muito mais prementes, muito mais urgentes, muito mais simples do que aquelas que nos colocam em torno dessa mesa, que são as necessidades de uma elite, por que não dizer intelectual, que tem acesso ao que se faz na fronteira no exterior, que tem acesso a um tipo de requisição que ainda está bastante longe da satisfação das necessidades básicas dessa população. Por isso que eu acho que o nosso futuro não é necessariamente o futuro da ciência e tecnologia, mas muito mais o futuro da integração social, de tal maneira que a gente possa se reconhecer no povo brasileiro e não se sentir tão afastado dessa grande maioria. Antes de passar para o Roberto Polidori, que queria falar sobre isso, eu vou pedir apenas um depoimento do Eduardo Martins sobre essa questão. Você concorda com a colocação da professora ou você acha que é necessário realmente ver um futuro de ciência e tecnologia, no caso da América Latina? Yo pienso que hay que tomar realmente elementos de las dos posiciones, porque si bien yo en el fondo simpatizo mucho con las ideas de la profesora de buscar una especie de rescate de valores populares y de participación de la sociedad en extenso, la viabilidad de este proyecto nacional descansa necesariamente en la transformación de las actividades productivas. Y esta transformación tiene que estar de alguna manera conducida por una renovación en los planos científico y tecnológico. De forma pues que de no darse simultáneamente estas transformaciones o esta especie de actualización en las actividades productivas, difícilmente podría hacerse viable un proyecto nacional que rescate e integre los valores culturales y sociales propios de, en este caso del Brasil, o para el caso de países de América Latina, de outros países de América Latina. Bem, agora vamos ao Roberto lá, Roberto. Só gostaria de lembrar dois aspectos, né, dessa modernidade sobre a qual falamos. Um é a questão do uso da informática na previdência social. Quer dizer, isso é uma realidade no Brasil e isso tem permitido melhorar o atendimento ao cidadão. E isso é inquestionável. Por outro lado, também, o próprio uso da informática no sistema eleitoral permitiu detectar 800 mil eleitores com títulos duplicados. Quer dizer, a informática, a modernidade, inclusive, ela tem permitido até o próprio aperfeiçoamento do sistema democrático. E essas conquistas todas, para essas conquistas, a política de informática tem contribuído, porquanto tem permitido que o país compre uma quantidade muito maior de equipamentos de informática do que poderia comprar se tivesse que importá-los. Isso é um aspecto que eu desejaria agora chamar a atenção, é sobre a intervenção dos governos dos países desenvolvidos no mundo, né, na economia. Por exemplo, o Japão tem até hoje uma reserva de mercado para suas empresas nacionais em microeletrônica, em informática e em muitos outros produtos. E o resultado é um resultado magnífico que todos conhecemos, né? Por exemplo, os Estados Unidos têm o poder de proibir a venda do controle de uma empresa dos Estados Unidos, sediada nos Estados Unidos, a um grupo do exterior. Coisa que nós, no Brasil, não temos esse poder, nós não temos esse instrumento, né? Então, existem uma série de instrumentos de intervenção pesada na economia, como reserva de mercado no Japão, como intervenção, proibição de venda de empresas dos Estados Unidos a grupos estrangeiros, como reservas de mercado nos Estados Unidos. As motocicletas, por exemplo, acima de um determinado modelo, é proibido importar motocicletas nos Estados Unidos, a fim de proteger as empresas nacionais americanas. Então,
A Agora, política são de exatamente os americanos que mais condenam a nossa política, então. Exatamente. Então, o Brasil, ao colocar, ao formalizar, ao formular uma política de informática, o Brasil mirou-se no exemplo dos países que deram certo, nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, Europa. E justamente estamos usando uma parcela desses instrumentos que os próprios países desenvolvidos nos ensinaram a usar. Não temos todos os instrumentos ainda, temos vários deles, e os resultados, eu repito, os resultados são extraordinários. Em que pese o preço, e a professora dizia, os preços dos automóveis são elevados, os preços dos equipamentos de informática ainda são elevados, enfim, as coisas no Brasil são caras. Entretanto, o novo plano de informática e automação, que deve vigir a partir de 89 a 92, coloca como prioridade a busca da qualidade, a redução dos preços e a conquista de parcela do mercado externo com os nossos produtos, demonstrando então claramente que estamos nos atualizando, estamos concorrendo na fronteira da tecnologia, estamos valorizando a inteligência nacional, né, e colocando, disputando com as pessoas, com os demais países avançados no mundo, esse mercado que tende a ser cada vez maior da alta tecnologia. Professora Maria Bárbara, acha a senhora que a definição ou a possibilidade desse desenvolvimento que acaba de falar o Roberto, mas como lembrou o Eduardo, sem um desenvolvimento científico e tecnológico vai ser difícil também acompanhar o próprio desenvolvimento mundial, a senhora acha que é possível compatibilizar isso com as necessidades do Brasil por uma solução política de um futuro presidente, ou o que mais que vai ser preciso? Eu penso que não se pode encontrar na história o exemplo de nenhum país liberal. Não existe esse exemplo, nem mesmo na Inglaterra, onde a intervenção do Estado foi muito pequena. E que os argumentos que foram aqui expostos foram os mesmos argumentos que nos levaram a proteger a nossa indústria têxtil, até que nós tivéssemos uma indústria que produzia por preços muito altos produtos de má qualidade. Eu acho que esses argumentos foram os mesmos que nos levaram a ter uma indústria de informática, sobretudo porque ela tem toda uma parte mecânica que nós podemos nos habilitar a ter. Porém, eu pergunto se na área da biotecnologia, enquanto que para se cortar um DNA, o que se gasta em termos de, numa tentativa, é talvez mais do que nos custe um estudante na faculdade de Química durante os seus 4 anos, numa tentativa de engenharia genética que pode ser ou não bem-sucedida. Nós vamos também tentar engenharia genética, estamos falando da fronteira. Nós vamos tentar também a biotecnologia, em que nível nós vamos nos proteger também nesse setor. E a questão da intervenção do Estado, que existe em toda essa área de telecomunicações que está na fronteira, que nós não estamos abertos para elas, porque a Embratel não está aberta para ela, porque ela é uma intervenção pesada, realmente tomando como minhas as suas palavras. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração que há um mercado de tecnologia vendedor. Quer dizer que a questão que me parece mais importante nesse sentido, a questão política, conforme, André, você levantou, é a questão de escolha, de nós nos capacitarmos para sermos capazes de escolher que tecnologia nos interessa e não tentar a cada vez nos fecharmos para ver se a gente consegue inventar aquilo que já foi inventado lá fora. Bem, infelizmente nós não temos tempo para continuar essa discussão que daria muito mais, né, aspectos a abordar do que certamente nós abordamos aqui. Mas com certeza, pelo menos, fica a impressão da importância de ciência e tecnologia na discussão do processo de desenvolvimento brasileiro, que passa, evidentemente, também pela sua decisão, a decisão do voto no próximo dia 15 de novembro.